Olá, tudo bem? Vamos continuar conversando sobre leitura? O tema da nossa conversa de hoje é ler além do texto. Na nossa conversa anterior, aquela antes da indicação de livros, nós tínhamos falado sobre os usos sociais da leitura, ou seja, de como realizamos leituras fora da sala de aula. Nós lemos diferentes textos, com diferentes objetivos, e nossos modos de ler variam de acordo com os textos que nós lemos, os gêneros discursivos, de acordo com os propósitos que nós temos e de acordo também com nossos conhecimentos prévios. Nós terminamos aquela conversa dizendo que um grande desafio para nós professores de língua portuguesa ou de língua adicional é tentar levar para a sala de aula práticas de leitura, práticas de letramento que se aproximem dos usos sociais da leitura fora da sala de aula. Para a nossa conversa de hoje, eu deixei duas perguntas para sua reflexão e nós vamos retomar uma delas agora. Se a leitura é um processo cognitivo, esse processo tem caráter apenas individual? Vamos refletir sobre isso? Um exemplo. Quando você vai a um casamento, você se veste da mesma maneira como quando vai fazer compras no supermercado ou quando vai à praia? Quando você está tranquilamente num bar, conversando com seus amigos de maneira descontraída, você fala e se comporta da mesma maneira como quando está, por exemplo, na sala de espera de um consultório, de um médico? Ou como você se comportaria numa entrevista de emprego? Acho que não, né? E por que nós nos comportamos, falamos e nos vestimos de maneira diferente em diferentes situações? Porque nós vivemos em sociedades, né? Vivemos em grupos, em comunidades e vamos adquirindo normas, regras, convenções de acordo com aquele grupo, aquela comunidade, aquela cultura na qual nós estamos inseridos. Então, essas convenções, essas regras, essas normas vão sendo assimiladas e são elas que vão determinando o nosso comportamento, nossa forma de agir, nossa forma de nos vestir em diferentes situações. Então, além dos hábitos e costumes que nós vamos internalizando ao longo da vida, nós também vamos acumulando conhecimentos e vamos absorvendo informações. E tudo isso vai sendo armazenado dentro do nosso cérebro. E quando eu falo em informações, eu estou me referindo a tudo que nos rodeia, aos sons, às imagens, às cores, aos aromas, aos acontecimentos, às situações. E me refiro também às informações propriamente ditas que nós vamos adquirindo quando lemos um livro, um jornal, uma revista, quando vamos a um museu, quando assistimos a um filme, quando participamos de algum evento. Então, tudo isso é armazenado no nosso cérebro. Nosso cérebro funciona, e vocês já devem ter visto essa comparação algumas vezes. Nosso cérebro é como um disco rígido que armazena todas essas informações que vão sendo acumuladas ao longo da vida. Já aconteceu com você, por exemplo, de quando você ouve uma música, você se lembrar de alguma situação, de algum acontecimento, de alguma coisa que você já viveu? Ou quando você sente um cheiro, um aroma, e você se lembra automaticamente de um lugar, de uma pessoa? Provavelmente sim, porque isso nos acontece o tempo todo. Porque o nosso cérebro vai trabalhando com as informações novas e ao mesmo tempo fazendo associações com informações, com conhecimentos antigos que nós temos armazenados dentro do nosso cérebro. Para prosseguir a nossa conversa, vamos fazer um teste bem simples. Se eu pedir a você para desenhar uma casa, um desenho comum, um esboço, um rascunho, não é uma obra de arte, como seria essa casa? Provavelmente o seu desenho pareceria muito com este. O nosso cérebro opera também com representações, com imagens, que são formas de nós organizarmos o mundo à nossa volta, as muitas informações que nós recebemos o tempo todo. Assim, quando eu digo a palavra casa, você vai pensar num lugar que tem teto, tem parede, tem janelas, tem porta, um lugar onde as pessoas vivem, onde tem móveis, onde guardam seus objetos. Então, nós sabemos, né, que todas as pessoas deveriam ter
uma casa com água, com energia elétrica, com esgoto. Ou seja, nós temos vários conhecimentos compartilhados sobre casa. Mas casa vai muito além disso. E cada um de nós vai representar a casa de uma maneira diferente de acordo com as suas próprias percepções. Nós dizemos que essas representações, que eu tomo a liberdade de chamar de leituras do mundo, são individuais, porque variam de sujeito para sujeito de acordo com as suas vivências particulares. Mas essas representações, essas leituras de mundo, elas também têm um caráter social, porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupo, nós vivemos numa mesma cultura. Imagina se eu falasse a palavra casa e você imaginasse um círculo ou uma linha sinuosa. Nós imaginamos mais ou menos a mesma coisa porque vivemos no mesmo lugar. Agora, certamente, a percepção de casa ou a representação de casa de um esquimó não vai ser a mesma que a nossa. Pode ter alguns elementos comuns, mas vai variar bastante, porque nós moramos em lugares diferentes, em culturas, regiões diferentes e especialmente em climas muito diferentes. Bem, a essas alturas você deve estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com leitura. Tem a ver que para cada palavra que nós lemos, para cada bloco de palavras ou para cada parágrafo num texto, nós vamos ativando nossos conhecimentos prévios, nossas imagens, nossas representações. Eu usei como exemplo a palavra casa, que é mais fácil de entender porque remete a alguma coisa concreta, que pode ser representada como desenho, como uma garrafa, um quadro, um livro, um animal. Mas o tempo todo nós estamos, no nosso dia a dia, lidando com acontecimentos, com situações, com percepções que não são necessariamente concretas, ou seja, que nós não podemos representar por meio de um desenho. Então, o que acontece? Vamos ver um exemplo? Dá uma olhada nessas manchetes. Bem, agora você já deve ter percebido que quando nós falamos de conhecimentos prévios e principalmente de representações, já não é tão simples, porque como nós mencionamos, não estamos mais falando de coisas concretas. Então, quando nós lemos a palavra dor ou a palavra esperança nas manchetes, nós ativamos percepções diversas que tivemos em relação a essas palavras ao longo da nossa vida. Nós ativamos representações que, embora possam coincidir entre os sujeitos, entre as diversas pessoas, também vão variar de acordo com a experiência pessoal de cada um. Todas essas representações, todas essas informações, esses conhecimentos que nós vamos acumulando, vão formando, vão constituindo nossos pontos de vista, nossas opiniões. E à medida que nós vamos lendo mais, ou vamos nos informando mais, ou vamos adquirindo novas experiências, vivenciando novas situações, essas opiniões vão sendo atualizadas, vão sendo ressignificadas ou vão sendo reiteradas. Então, é um processo contínuo, esse processo de formação, de acumulação de conhecimentos, de constituição das representações, de formulação de opiniões, é contínuo. E é isso que nos constitui como sujeitos. Toda essa experiência acumulada, tudo que nós temos armazenado na nossa mente, então interfere ou influencia as nossas leituras de mundo, os nossos modos de ler o mundo e interferem também nos nossos modos de ler e compreender os textos. Então podemos dizer que a leitura é um ato cognitivo, uma interação texto-leitor realizada individualmente, mas socioculturalmente situada. Porque cada um de nós ocupa um espaço, mora num determinado lugar, vive numa determinada cultura, frequenta, faz parte de diferentes grupos, de diferentes coletivos, e isso interfere na nossa leitura, na nossa compreensão, porque cada um de nós tem um conjunto, tem um armazenzinho de ideias, de conhecimentos, de representações acumulados na sua mente. Para consolidar essa ideia, leia essas palavras e pense um pouquinho sobre elas.
Provavelmente, essas palavras hoje têm para você significados muito diferentes daqueles que você tinha, que você concebia antes de março de 2020. Então, quando você lê a manchete "Esperança ganha força na luta contra o vírus", você constrói sentidos, significados que estão marcados por todas as suas vivências, por todas as suas experiências, por tudo que você aprendeu, pelas informações que você obteve depois de março de 2020. Então, o mundo mudou, o mundo à nossa volta mudou, as representações desse mundo também mudaram. E certamente essas representações variam de acordo com a idade, a minha idade, a sua idade, de acordo com o lugar que nós moramos, de acordo com o nível de instrução que nós temos, de acordo com todas as coisas que nós vivenciamos e de acordo, inclusive, com experiências negativas ou positivas, bem-sucedidas ou mal-sucedidas que nós tivemos em relação à Covid-19. Então, eu acho que agora nós podemos falar de uma concepção sociocultural de leitura. Você concorda? Essa concepção sociocultural de leitura vale para as leituras que nós fazemos, tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula. Porque na escola, dentro da escola ou fora da escola, cada um de nós é um sujeito, é um leitor com uma história de vida, com um contexto específico. Então, essa concepção sociocultural se refere à nossa leitura, em qualquer momento, em qualquer instante. Confirmando o que nós então já tínhamos dito antes, um mesmo texto não vai ser lido da mesma maneira por duas pessoas diferentes. Tudo isso que nós falamos aqui, pela história de vida, pelas experiências, pelas vivências, mas não podemos perder de vista que nós temos também conhecimentos compartilhados, representações, imagens, leituras de mundo que, embora variem de uma pessoa para outra, também têm uma base comum constituída socialmente. Agora, claro que a diversidade, que eu apontei nas diversas leituras que podem ser feitas, não significa que, ao ler um texto, nós podemos fazer qualquer interpretação, qualquer compreensão, que tudo que nós falarmos sobre um texto é válido. Não é assim, primeiro porque nós temos esses conhecimentos compartilhados, sociais, que coincidem e que permitem que nós possamos nos compreender mutuamente. E, em segundo lugar, porque o próprio texto vai oferecendo, vai apontando caminhos para a compreensão. Bom, vamos agora à nossa notinha de rodapé? Nós hoje usamos como exemplos manchetes. E você deve ter visto que uma delas está acompanhada de imagem. Nós estamos dando mais atenção à linguagem verbal, mas não podemos nos esquecer de que os textos são multimodais. Então, nós vamos falar futuramente de multimodalidade e vamos passar a ver os textos observando tanto o aspecto verbal quanto o aspecto não verbal. Hoje nós falamos sobre os aspectos socioculturais da leitura, focalizando mais o leitor, as suas representações. No próximo vídeo, nós vamos continuar nessa perspectiva sociocultural, mas vamos focalizar mais o texto. Então, eu deixo duas perguntas para você. Nessa interação texto-leitor, nós já vimos o papel do leitor. Qual é o papel do texto nessa interação? Nós vimos que a leitura tem uma perspectiva sociocultural em função do leitor. Agora, será que os textos também são situados socioculturalmente? O que você acha? Pense sobre isso, nós vamos retomar essas perguntas na próxima conversa. Eu espero que você deixe um comentário sobre a conversa de hoje e espero você aqui no Saber Ler.